ele dá muito aquela ideia do anti-autoritarismo na sala, não é? Tipo, não vão pelo aquilo que está estabelecido, não vão pelas figuras de autoridade, mas ao mesmo tempo os poemas que ele fala são a autoridade, são aqueles poemas que ficaram durante séculos e séculos como os clássicos, não é? E ao mesmo tempo ele também diz aos alunos para o tratarem como High Captain, não é? Tipo, porra, para que é que eles tratam por High Captain se a mensagem é suposto ser anti-autoridade? Veja essa parte assim como do tipo, já que é pra eu ser uma grande autoridade, o que eu sou o capitão. Uma coisa Eu sou o capitão, vambora, Só assim que vamos chamar, Exato. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Só Vi Agora, novamente aqui com a Diana Rodrigo e o Marco, Diana Neves, e do Zuga Cash aqui tem o Marco Pinheiro e o Rodrigo Nogueira. Como que vocês estão? Um abraço, malta. Impecável, obrigado pelo novo convite, Gabriel. É isso, sempre bom vir aqui. Vamos começar, né? Tô tentando não suar Exato. com o Marquinhos aqui, vambora. Vou esperar uns minutinhos aí, mas deu tudo certo. Tamo de volta. O Marco já travou de novo. Mas vamos seguir. Vambora. Bora nessa. Marco tá de volta. Legal. Então, vamos novamente para mais um filme que eu já vou dizer de agora e depois eu mudo de opinião. Eu não tenho problema nenhum mudar de opinião, sou aberto, mas eu achei mais ou menos. De novo? Eu não quero. De novo. Eu concordo. Eu desta vez concordo com o Gabi. Outra vez eu mudei. Desta vez eu concordo contigo. Sozinho. Tá bom. Vai ter discussão. Então, beleza. Então, vambora. E eu tô totalmente aberto a mudar de opinião conforme o que eu aprendi aqui sobre o filme. Eu não. Mas tá fechado, né, Marquinhos? Esse aqui é uma discussão saudável. Vambora. Mas vamos ver o que é o filme. Eu vou começar falando o que é o filme, né? Esse é um filme de 89, o ano que eu nasci, né? No inglês é o Dead Poets Society. E no Brasil é a Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não sei como que é em Portugal, Marquinhos. É igual. A Sociedade dos Poetas Mortos. É mesmo? Não é, nunca é os mesmo. dois a mesma coisa. Acho que é, desta vez é. Ok. O que é o filme? O filme, né, ele se passa no ano de 59, numa escola chamada Welton Academy, que é uma escola muito tradicional e de homens, né, só pode homem, tipo aqueles internatos, que só são homens ricos de famílias tradicionais, onde eles vão lá. É uma escola que ela direciona, né, todos os alunos para uma determinada carreira. Então, os pais têm uma expectativa muito grande para que os filhos sejam médicos, advogados, engenheiros, né? E a escola ela tem uma forma de ensino muito tradicional, tem um método, né? É uma escola que tem um método que todo mundo deve seguir, que ele é muito baseado na obediência. Até que um professor, interpretado pelo Robin Williams, e eu esqueci o nome do professor, mas daqui a pouco eu já falo, porque eu tenho anotado aqui. Ele é professor de inglês. Exato. Ele é professor de inglês, ele volta, né? Ele foi um aluno e ele volta com uma forma diferente da aula, que é fazendo com que os alunos questionem, né? Comece a pensar, o porquê disso, por que você pensa isso? E não só questiona, mas me fala mais do seu sentimento. Então ele traz a poesia de uma forma diferente, que a poesia não é o que você está lendo no livro, a poesia é como você se sente, né? Então fala da vida, da vida atual. E assim nasce, ou na real renasce, a Sociedade dos Poetas Mortos com os alunos discutindo isso daí. E como atores, discutindo isso daí, né? Como atores, né? A gente tem principalmente ali o Robin Williams, que é o John Keating. Era o Keating. Aí tem também o Robin Williams, que dispensa apresentação, né? Ele fez um monte de filme mais ou menos, mas todo mundo gosta dele. Não, aí não, calma. Aí tem o... polêmica. Tô brincando. Eu tava falando desse filme com um amigo hoje, e aí falei que a gente ia gravar esse podcast, e ele disse assim, tem também... mas eu falei do Robin Williams como professor, e ele, mas qual dos dois filmes que ele é professor? E ele me lembrou do Gênio Indomável, que ele faz um papel bem parecido também, como um professor. Filmaço. Né? Filmão também. Mas o papel também parecido. O papel do Robin Williams também parecido. Clube... Segundo esse meu amigo.
Clube dos Poetas Mortos. Nosso português aí não tá com nada, hein? Em Portugal é Clube dos Poetas Mortos, Marquinho. Ô, Marquinho, tá travando aí. Ô, Marco, tu tá usando o Google Brasil, mano, pra buscar? É. Eu só uso É Sociedade dos Poetas Mortos do Brasil. Deu-me o resultado errado. Opa, malta, aqui nós não Clube dos dobramos as Poetas coisas, Mortos. então eu sempre ouvi Dead Poet Society. É Ok. Dobrar, acho que só vem do Brasil, né? Dobrar é dublar. É isso mesmo. Nem eu sabia dessa, hein? isso. Tô aprendendo hoje, em 5 anos É, de Portugal. olha aí. Como é que é? Eu Dublar? inferi. Dobrar. Dobrar é dublar. Oxê, dobrar? É dobragem. Ah, ok. Dobragem. Boa. E a gente tem o Ethan Hawke, Ethan Hawke. que faz o Todd Anderson. Segunda de ano, ele é bem famoso. De cabeça, eu só lembro do O Dia de Treinamento. Aquele filme com o Denzel Washington. Não, Filmaço, eu fico de adolescente. Esse filme é muito bom. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. É bem melhor que O este. Ethan Hawke, ele faz a minha trilogia favorita de filmes, que se chama os Before. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Sim. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol, antes da meia-noite. É uma trilogia. E é sempre ele e outra atriz, que é uma francesa. E o filme é basicamente eles em países diferentes da Europa conversando. É um diálogo do início ao fim. E é maravilhoso, assim, eu gosto bastante. E são em momentos diferentes da vida deles, né? The Vale Purge, a pena, nunca vi. A Purga, também, tem também Ethan Hawke aí, filmaço também pra quem gosta aí de filme meio apocalíptico e tal, A Purga. O tópico, né? Meio tópico. Eu já ouvi tu falando muitas vezes desse The Purge. Adoro The Purge, ele também faz um. Ele também faz Boyhood, que é do mesmo diretor dos Befores. E Boyhood é um filmão que, assim, ficou conhecido porque ele foi gravado por muitos anos. Então é uma criança e depois vira adulto, né? Então, e ele participa também, ele é o pai, se não me engano, do menino. E ele tem um sci-fi muito bom que eu gosto também, que é Gattaca. Também ele é mais novinho nesse filme, assim, mais velho do que no Sociedade dos Poetas Mortos, mas ainda novinho. É isso, e no Sociedade ele é o Todd Anderson. Também tem um papel bem importante, né? Porque ele é um garoto muito tímido, né? Muito mais na dele. E aí tem o Robert Sean Leonard, que ele faz o Neil Perry. Ótima atuação, viu? Outro aluno. Acho que é o melhor ator do filme, assim. Caraca. Eu acho que ele é o melhor ator. Vocês acharam que ele lembrou o Jim Carrey, início de carreira? Eu achava muito igual o Jim Carrey. Eu achei que era o Jim Carrey, falei, não é possível. Aí fui olhar, não era, mas os trejeitos e tal, muito top. Sim, olhando assim a carreira, o que me chama mais atenção são as séries dele. Ele faz o House, Blacklist, The Good Doctor, acho que é a mais nova delas, né? Então, eu não lembro dele, assim, da lista de filmes que eu vi, nenhum que de cara eu já assisti, mas as séries. House eu assisti pouca coisa, mas Blacklist também assisti pouca coisa, então... Pra mim ele é o cara do House. Ficou pra mim. Cara do House. Então, falando do Jim Carrey, o diretor é o Peter Way, que tem aqui um episódio sobre o The Truman Show, ou Show de Truman, que é um filmaço. Então é o mesmo diretor, ele é um o mesmo diretor, Legal. É o mesmo diretor. Pô, que top. Caraca. Sim, e da mesma época ali, né? Não sei se é da mesma época, na real. Parece. E o roteirista... o roteirista é o Tom Schumann, e ele fez dos que eu conheci, foi só o Querida, Encolher as Crianças, certeza que é outro nome em Portugal. Mas é um filme de sessão da tarde que quando era criança, eu adorava. É isso. Querida, eu encolhi os miúdos. É mesmo? Querida, coisa, então. Eu encolhi os miúdos, Okay. O Marquinho é muito novo, né? Pra lembrar desse filme. Não sabe. Não tinha nascido quando era ainda. criança, eu já era velho. Provavelmente não. 89, Mas é isso, malta. Então, esse é a parte técnica do filme, né? O que é o filme, quem fez, quem participou, e é isso. E antes de começar a falar, eu queria saber de vocês, né? Se vocês já tiveram algum professor que marcou a vida de vocês, assim. Não de faculdade, porque de faculdade é mais fácil ter, né? Pelo que eu conheço as pessoas, todo mundo lembra de faculdade. Mas de escola, teve algum professor que marcou vocês por uma forma diferente de estudar, uma pergunta que ele fez, ou qualquer coisa?
Pra mim, teve. Inclusive, a gente teve essa conversa, não sei se tu vai lembrar, muito tempo atrás. Tu ia gravar um podcast, eu acho, sobre Dia do Professor, alguma coisa Dia do professor. assim. E tu me fez Quando essa tudo pro alto. pergunta. Sim. E aí, eu vou dar a mesma resposta, porque é isso mesmo pra mim. Foi uma professora quando eu tava no Brasil, na 4ª série, eu tinha 10 anos. E eu tinha mudado de escola, eu estudava numa escola muito pequenininha, assim, da minha rua. E eu mudei pra uma escola que era uma das maiores da minha cidade. O ensino era muito diferente, as matérias eram muito mais difíceis, e tinha uma matéria recorrente lá que era redação, ter que escrever textos. E eu nunca tinha feito isso antes, até os meus 10 anos. E eu lia muito pouco. Então, a minha primeira redação eu tirei uma nota baixíssima, assim, sei lá, um 2. E aí a minha professora de português, eu fiquei super mal, porque eu já tinha toda aquela síndrome de, não vou acompanhar, né, os estudos aqui nessa escola, e era super cara, e aquela culpa, né, de, meus pais estão pagando. E essa professora me pegou na mão e falou assim, não, cara, você nunca fez isso antes, você vai aprender. E daí ela me dava aula depois do horário, ela ficava comigo, ela me indicava livro, ia na biblioteca da escola, ela falava, começa lendo esses livros, tenta replicar o que você lê e tudo. E eu terminei esse ano ganhando um concurso de redação da escola. Então, assim, a professora mudou mesmo, não só o meu ano, mas a minha vida, porque eu depois me formei em letras, né, fui estudar literatura, pesquisar isso, então eu lembro muito bem. Professora Sueli, obrigada. Top. Eu tive um professor de história, não influenciou assim tanto, assim, não era muito revolucionário, eu gostava do jeito que ele dava aula, bem diferente. Ele trazia umas frutas assim, dava bem ênfase à fruta. Eu lembro dele falar do maracujá, de uma banana. E lembro também dele ensinando a gente a falar. Assim, do nada. Ele fazia a gente prestar atenção. A turma era... E a turma era bagunceira. E a gente parava para ouvir ele falando, tipo, da banana, da laranja. E daqui a pouco ele ganhava a turma toda. E um dia ele começou a aula ensinando a falar italiano. Somos todos brasileiros, eu nunca mais esqueci disso. Isso foi na 5ª, na 6ª série. Somos tutte brasiliano. Professor Júlio de História. E depois eu fui descobrir, quando eu entrei no grupo da escola, depois de 15, 20 anos depois. E aí todo mundo perguntava sobre o professor Júlio, ou seja, ele marcou mesmo ali uma geração. E eu lembro dele ser diferente, dele conseguir ganhar o foco no início. E a turma era muito bagunceira. Então, ele conseguia ganhar a turma praticamente só essa aula que o pessoal ficava quieto, prestando atenção, porque ele era meio um showman, assim, dando aula. Mas, assim, não foi direto comigo, né? Era a turma, ele conseguia chamar a atenção da turma, tinha didática boa, era bom, assim, atuando e ensinando. Mas eu só lembro disso, assim, nunca tive ninguém, assim, muito próximo de mim, até porque também não fui muito bom aluno, então acho que eu queria estar longe dos professores, então, eu, na verdade, perturbava os professores. Tem história ruim com o professor e não boa. História ruim para o professor, né, na real. É isso. E Marquinho, pra ti, tem algum professor, a não ser o que te bateu, né, que eu sei que seus professores te bateram. É verdade. Tem aquele que fez o teu nariz sangrar. Tirando esse, tem algum que te marcou positivamente? Foi uma professora, a professora Conceição, mas tirando essa pessoa que me marcou literalmente, eu tive um professor de filosofia muito fixe, que era o professor Eugénio. Ele estava sempre a fazer piadas com o nome dele, que ele era Eugénio, mas ele era um professor muito, muito fixe. Ele não tinha assim a forma mais original de dar as aulas, não trazia bananas nem maracujás para as aulas como o professor de Rodrigo, mas certamente cativava para um tópico que às vezes as pessoas, não sei, às vezes quando estás no teu secundário ou assim no básico, naquele caso era no secundário que nós tínhamos filosofia, tu não dás muita importância à filosofia, não é? E ele conseguia tornar isso um pouco mais engraçado, o que tipicamente é um tema que a maior parte das pessoas não quer saber, diz que é chato, que é só ler e etc. E ele conseguia tornar aquilo uma coisa muito interessante. E foi dos primeiros momentos que eu me lembro de me interessar a sério por filosofia. E isso marcou sem dúvida a minha vida, porque eu agora respiro filosofia e gosto muito de filosofia. Pegando o gancho, pra mim na escola não teve muitos também, que nem o Digão falou. Eu não era bagunceiro, mas eu não estava muito interessado na aula, não conseguia prestar atenção. Isso mudou depois que eu cresci, né? Mais na faculdade. Mas teve um professor que me marcou, eu não sei o nome dele, ele era substituto. Aula de português, né? Cara, minha classe era muito ruim em geral, o professor, coitado, você sofreu, né? E os substitutos mais ainda, porque aí ninguém queria não prestar atenção, porque não valia nada, né? A nota, assim, a presença, a nota. E esse professor, ele chegou na sala, né? E ele só abriu e falou, todo mundo, página tal, e começou a falar.
E eu lembro até hoje que foi: quando o seu moço nasceu o meu rebento, não era hora de rebentar, alguma coisa assim. E aí todo mundo ficou perdido, né? E aí ele perguntou: vocês não entenderam o que aconteceu aqui? Aí ninguém: não. Então você agora começa a ler. E aí continuou lendo. E aí ele falou: vocês entenderam o que aconteceu aqui? Todo mundo: não. E aí todo mundo começou a prestar atenção. E eu fiquei: cara, o que tá acontecendo? Daqui a pouco lendo, eu falei: caramba, entendi. Tipo, nasceu uma criança e eu fui entendendo o que tava acontecendo, sabe? Então foi uma aula de interpretação de texto a mais fantástica da minha vida. Era uma música, Chico Buarque, é o meu guri, o nome. Então o professor só começou a ler a música e perguntando. Falei: não, daqui a pouco deu um... Falei: caramba, entendi. Tipo, conta a vida de uma mulher contando a vida do filho que queria ser famoso, mas na verdade ele era um bandido e ele morreu, sabe? Só que ela, pela visão da mãe. E aí eu consegui ver aquilo na música. E aí pra mim foi muito fantástico. E depois, na adolescência, indo para umas matinês, né, as baladinhas de adolescente, que a gente tinha, não sei se no Brasil inteiro, mas em Santos. Então era das 4 às 11 da noite. Refrigerante liberado. Exato. Refrigerante liberado. Nunca foi. E esse professor tava tocando. Então eu acho que ele era músico também. Tava tocando lá. Eu acabei vendo ele por acaso no lugar. Então, não sei o nome dele. Eu sei que a molecada zoava muito ele, que ele tinha o olho meio vermelho, chamava de maconheiro. Não pra ele, né? Mas falava que eu sou maconheiro. E ele tocava na noite assim, então... Não sei onde tá, não sei o nome, mas o professor marcou, porque acho que pra mim foi uma das práticas que eu falei: cara, existe alguma coisa na música, sabe? Existe uma coisa, não é só o ritmo, existe uma coisa pra interpretar. E tem músicas como Chico Buarque, que é muito complexa, né? Tipo, tu só ouvir é uma coisa, agora se prestar atenção, tem uma história ali, às vezes brincando com palavras, etc. Então esse é um que me marcou. Mas vamos voltar para o nosso professor aqui no ano 59, né? Que, digamos, tu tem filho, né? Então tu sabe que vir pessoa com influência errada, né? Colocando coisa na cabeça dos filhos pode ser ruim, né? Então a gente tem 2 pontos de vista aí nessa história. É verdade. E o filme começa assim, né? Começa com um pai ali muito, muito mandão, né? E o filho ali, até o ator que a gente falou que parece com o Jim Carrey, ele já dizendo que queria fazer uma coisa, o pai dele já cortando ele. E depois entra em cena aí o querido professor Kiren, e já abrindo a mente das crianças. E num colégio que normalmente, acho que não era para abrir mente, né? Era para fazer o que os pais queriam, segue aqui o fluxo. Inclusive um deles também, até o menino mais tímido, ele é irmão de um que foi exemplo, né? Foi um dos melhores da classe dele, o irmão mais velho dele, então ele também tem uma pressão sobre ele. E começa ali, acho que o filme começa com muita pressão, né? Aquele colégio ali, o senhor fala no início, fala que a gente tem 95% de aprovação, a gente tem uma aprovação muito alta nas melhores universidades dos Estados Unidos. Então, assim, era praticamente garantir o futuro. E isso já vem com um peso, né, nas crianças, né, nos adolescentes. Eu acho que começa ali, é bem difícil ter uma coisa diferente, porque se tu coloca teu filho ali, né, se eu tô colocando meu filho ali, eu sei que ali eu quero ordem, eu não quero abrir a cabeça, eu quero que ele siga ali a profissão, que ele seja médico, que ele seja engenheiro, que ele seja advogado. E ali já começa ali um contraponto com o professor Kiren, que ele já chega ali, já, como diz no Rio, zoando plantão na primeira aula, ele já faz umas coisas contraditórias, mas sim, se eu coloco meu filho no colégio daquele, eu não quero nada mais diferente do que segue esse caminho aqui, eu quero ele advogado, eu quero ele médico, quero que ele tire uma nota boa, que ele viva aí, né, durante a semana, sei lá, durante o mês, e vai dar certo no final. Sim. Então não tem espaço para erro, não. A parte do início do filme até é a minha favorita, porque começa com aquela pintura que está na parede, dos miúdos. Não sei se repararam nessa parte, mas eu depois fui voltar atrás e eu fiquei encantado com a parte do início do filme, porque todo o início do filme é para criar esta ilusão de ordem e de disciplina e de excelência, e há uma parte mesmo no início que começa assim com a câmera. Eu até achei bem estranho no início, mas depois fez sentido para mim. Eu vi uma análise que falou do mesmo, que era, começa assim com os miúdos que estão numa tela pintada e depois passa para a realidade em que estão os miúdos a tirar fotos e eles são iguais, ou seja, aquela tela de há 100 anos atrás, se calhar, eles são exatamente padrão, iguais, né? Ou seja, há ali um padrão, uma continuidade, e eu achei muito interessante essa primeira parte do filme. Sim, mas ao mesmo tempo... Acho assustador.
que é tudo a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, na realidade, né, Marco, apesar da foto, ele é caótico. Os moleques, eles não querem aquilo. Quando você vai para as cenas que são no quarto, você vê crianças normais, né, ali. Tipo, crianças como na minha escola. Não na minha escola, porque na minha escola a zoeira era dentro da classe, ainda ali tá só mas são adolescentes, né? E você vê que para eles se comportarem como a escola exigia, era um esforço gigante de manter todo mundo ali na rédea, né? Então, acho que o começo mostrava muito dessa diferença da expectativa, porque começa ele falando na escola, né, de como que tem que ser, a expectativa que o Digão falou, mas quando vai para a realidade ali, não é o que a criançada quer, né? Tem muito esforço para manter aquela ordem, né? Na verdade, ela não é natural. E eu acho assustador porque me chama muita atenção o quão enfatiza-se a tradição, né? Então, no começo daquela cerimônia que o Digão estava comentando, os alunos vão entrando com as bandeiras, aí cada bandeira tem um valor e tudo. Então, vai mostrando aquela coisa meio empoeirada, né? Até é escura a cerimônia, que assim, é isso. Isso vem acontecendo há anos e anos e anos. Ninguém quer que mude porque querem aquele resultado, então. E aí chegou o professor que foi... E assim, é tanto que aquela ordem não é natural que o professor que é diferente, ele veio dali também. Ele estudou ali. Verdade. Então ele forma-se coisas diferentes, mas são exceções. Então, e aí começa, né, ali com todo mundo tentando se ajeitar ou se adequar, né, mas vai mostrando ali que nas conversas privadas eles têm desejos diferentes, né, só que os desejos são suprimidos, né. E ao mesmo tempo que é suprimido, às vezes também não dá certo, né? Se for pensar na vida real, tem muita gente claro, que vai pro completamente oposto porque não teve oportunidade, né, de fazer nada na vida, sempre foi. É muito difícil, que eu sei que é individual, né? Não dá pra generalizar. Não, se você quiser teu filho seguir a linha dura sempre, mas, tipo, ao mesmo tempo não dava. Então, acho que o professor, ele acabou trazendo para as crianças, né? São crianças ali, né? Tipo, não sei quantos anos, porque era a idade da escola. Adolescente, sim. Certo. Trazendo esse ponto de vista, né? Quando o professor, ele entra na aula, né? Ele já começa quebrando algumas regras, né? Mas eu acho que é legal é que ele não tá quebrando regras só por quebrar, né? Ele tá desafiando as coisas, né? E os alunos não conseguem entender o porquê. E eles têm medo até de seguir o professor no começo, sendo assim, o cara tá na frente da aula, ele é o líder, ele pode fazer o que ele quiser, mas a criançada ali, os adolescentes, eles ficam com medo, né? Até de seguir. Sim. Até que o professor, ele traz um conceito da finitude, né? Pra eles, né? De que, tipo, a vida vai acabar, né? Daqui a pouco acaba. E não sei se quando ele traz isso é quando ele vai mostrar as fotos daquelas pessoas. Eu acho que falar, olha, esse cara aqui, né? Isso. Vocês lembram mais dessa cena? Inclusive, eu não lembro muito dela. Inclusive, acho que faz link com o que o Marquinho falou. O Marquinho falou que no início tem a cena de mostrar o quão tradicional era aquele colégio, quão padrão tinha. Ele acabou de falar e fez link na minha cabeça, que ele vai lá e fala, esses jovens também tinham vários sonhos. Será que eles realizaram? Olha os olhos deles, né? Olha o olhar deles. Será que eles realizaram? Aí a galera já começa a prestar atenção melhor na foto. Acho que tem muito a ver com o início do filme, que eu não prestei atenção que o Marquinho falou. Então, essa cena também é top. Eu acho demais. Que ela é deliberadamente um bocado awkward. Eles até próprio comentam no fim, dizer, that was awkward. Depois outro diz, fica estranho. Não, mas foi diferente. Meio macabro. Isso, foi meio macabro. Eu achei tipo, o acting está brutal, os atores são muito fixos, o roteiro está muito bem escrito. Eu acho que a história em si está bem contada. E depois eu achei interessante que eles fizeram esse setup todo da tradição, da rigidez, e de repente entra o Keating na sala e troca tudo ao contrário. Começa ali a assobiar aquela música do V for Vendetta, quando eles arrebentam com o Parlamento. Começa ali a sair da sala e a dizer, então, venham atrás de mim? Então, como é que é? E as pessoas dizem, uou, peraí, ele está literalmente a quebrar as quatro paredes, até vamos sair da sala, não é? E vai explorar a mente deles para fora da sala. E eu acho engraçado que depois, até no fim do filme, nós vemos professores que discutiram com o próprio Keating a fazer uma pequena alteração e a darem aulas também lá fora, nem que seja ainda naquele padrão rígido, não é? Mas já o fazem lá fora. Né? E eu achei interessante essa sempre dualidade. Tudo no filme foi feito com bastante propósito e bastante carinho. Ô Marquinho, sim. Desculpa aqui rapidinho, Gi, eu tinha notado a cena do assobio dele, que eu achava brutal, que eu vejo ele assobiando acho que na sala e depois lá fora também. É uma música? Tem um porquê desse assobio? Eu não sei qual é a música, eu só sei
que eu conheço do V for Vendetta, quando o Parlamento explode. Vocês já viram esse filme do V for Vendetta? V de Vingança. Quando eles explodem o Parlamento, é exatamente a mesma música. Tem um quê de revolução então na música. Legal, tem um quê de revolução e de pensar diferente e assim um pouco imperial, assim, toda. E é engraçado, isso ficou-me na cabeça porque o V for Vendetta é um dos meus filmes favoritos. E tu falou agora até dos professores imitando, né? Só que do jeito deles ali tentando seguir, né? Só que fazendo um pouco diferente. Mas é aquela cena de que se aqueles professores tivessem feito qualquer mudança, aquilo seria também visto, muito mal visto, né? Por todo mundo. Só que alguém chega, pega aquele limite, né? E joga lá do outro lado, né? Tipo, estica o máximo. Então, tu fazer alguma coisinha ali já não é... Cara, tá ok, né? Tem que ter aquela cena de venda, né? Tu jogar uma coisa lá no limite, falar, ou pedir algo impossível, depois você diminui o que você tá pedindo, né? Porque tu muda um pouco a percepção, né? Então, o professor, apesar, né, de não conseguir continuar, como a gente vai chegar lá no final, né? Ele causou certa mudança. A revolução dele não deu certo, né? Mas a evolução daquilo ali ficou, porque teve algumas coisinhas que a escola mudou, os professores mudaram a forma de fazer. Então, da forma que eu vejo, eu acho que ele até atinge o propósito dele, sabe? Porque nessa primeira aula que ele vai dar, e ele tem uma hora que ele sobe na mesa e ele fala que eu subo na mesa porque eu tenho que me lembrar de olhar as coisas de uma perspectiva diferente. E eu vejo esse filme assim, de que o objetivo dele era possibilitar que as pessoas vejam as coisas de uma forma diferente. Cada um não é ver da forma que ele vê, é ver de uma forma diferente. Então, na hora que o professor não vai o outro professor não dá aula igual a ele, mas já, por exemplo, leva os alunos lá fora para ensinar latim, apontando para as coisas, em vez de falar coisas abstratas, ele fala árvore, aponta a árvore, já falando o que é aquilo em latim. Então, ele já deu uma perspectiva nova para esse professor. E para os alunos também, não é para todos os alunos, nenhum professor vai conseguir mudar a vida de todos os alunos, né? Mas ele consegue tocar alguns. E essa coisa, para mim, da perspectiva é o grande mote, assim, do filme, até pelo lance da Sociedade dos Poetas Mortos, como tu já falou no início. Os alunos dele vão resgatar essa sociedade, que o Keating era dessa sociedade quando ele era aluno, né? Juntava com outros alunos para falar de poesia, e eles vão para uma caverna. E aí tem uma caverna lá perto da escola, onde eles se escondem e vão lá à noite para ler poesia e falar da vida, enfim. Isso me lembra muito, falando de filosofia, do mito da caverna que a gente tem do Platão, né? E para mim é muito essa questão de ver de uma forma diferente. E te conectar da luta. Até também, e do mesmo diretor tem o Truman, né? O meu irmão falou que para ele, quando ele estava resumindo no episódio, né? Para ele o show de Truman é o mito da caverna, né? Eu não sei se ele tinha lido em algum lugar, né? E aí acho que foi um bom exemplo, né? De que uma hora que ele saiu dali, né? Ele viu que eram sombras, né? No mito, tudo mudou, e a mesma coisa que ele criou ali naquela sociedade, né? Tipo, os alunos, e ele comenta até, né, de que a poesia não é sobre ler as coisas, é sobre o que você está sentindo, não é sobre coisas que não existem, é sobre o seu dia a dia, né? Tu tem que trazer cada um de vocês a poesia para o teu dia a dia, para o que você está sentindo. E cada um deles tinha uma forma, né? Um cara sobre mulheres, o outro era sobre amor, então eles estavam trazendo a personalidade deles, isso, não o currículo escolar para poesia, né? E aí exato. Só fazendo um link rapidinho, que quando ele fala isso, ele faz o link ele manda a pessoa ler uma pessoa ler o livro, e aí tem uma métrica, né, pra você identificar a poesia. E ele deixa ler e as pessoas, é assim que mede poesia e tal. Ele fala, não, nada disso. Começa a anotar. Começa a anotar. E aí, nada disso. Esqueçam isso faz de medir. Gráfico. Poesia, poema não se mede e tal. Muito bom, exato. Muito bom. Ele fala sobre a métrica e também sobre os temas, que você fala, são temas mais absolutos ou não. E isso é real, assim, muita gente ensina poesia dessa forma. Como eu disse, eu estudei literatura e tudo, e na minha faculdade tinha gente que sim, interpreta textos e poesia de uma forma mais concreta, como se fosse, né, algo que você possa medir ali com um gráfico. Inclusive, eu tive um professor que, uma vez a gente estava analisando um livro de poesia, e poesia
sempre mais abstrato ainda do que tu interpretar prosa, texto corrido, né? Porque é muito difícil Mais atingir criativo exatamente ainda, aquela pessoa quis. E tudo bem, porque o objetivo não é adivinhar o que o escritor quis dizer exatamente, né? Isso não é o objetivo quando você está lendo uma poesia. Mas eu me lembro que o professor estava lá lendo a poesia e perguntou para a classe, né? O que é que vocês entendem dessa poesia, né? E aí eu falei, tipo, eu entendo isso por causa disso, fiz as minhas conexões, porque é a minha perspectiva, é o jeito que eu vejo a coisa com base na minha experiência. E a resposta do professor para mim foi, não, tá errado, o que ele quis dizer foi A, B e C. Eita. Não, assim. Acho que um exemplo legal do contrário disso é quando eu vejo, assim, tipo, a gente tem séries e filmes, né, que alguém pergunta pro escritor, pro diretor, né, o que aconteceu com tal pessoa, né, e eu acho legal quando eles têm isso meio aberto, sabe. Um exemplo, eu tava vendo hoje um vídeo de Breaking Bad. Vocês já assistiram? Eu ia falar um pouco do final. Não? Mas não vai assistir, né, Digão? Eu sei que o final é brutal e eu vou assistir ainda. Não gostaria de spoiler. Tu vai assistir? Pô, mas eu, Um dia eu vou. Então eu não vou falar. Todo mundo fala muito bem do final. Perguntaram uma coisa para o diretor e ele falou, cara, eu acredito que tal coisa aconteceu, sabe? E eu achei legal, porque não foi uma resposta definitiva, assim, determinística, de assim. Talvez ele vai escrever um dia, sabe? Mas ele falou, cara, eu acredito que pelo que aconteceu, o final deveria ser assim, sabe? Eu acho legal porque... E ele explicou o porquê. Ele não tá falando, é isso. Ele só explicou, olha, porque aconteceu isso e isso, acredito que daqui pra frente seria assim, né? E eu acho legal isso porque deixa um pouco aberto. É claro que final totalmente aberto me irrita, como eu vi uma vez Plantas do Macaco, que não tinha resolução no final. Mas enfim, mas quando te dá um pouquinho ali de, cara, qual que é a lógica que eu segui pra construir isso aqui, sabe? Eu acho legal, porque deixa aberta a interpretação, né? Porque acho que a arte, às vezes, né, filme, poesia, ela é sobre personalidades, como que você vê, como que tu viu a construção daquilo, né, para você tentar prever, claro que ser humano não é previsível, mas tentar prever como que seria o comportamento a partir do que tu conhece, né. E quando a gente está estudando análise crítica, o que a gente estuda muito é que a obra, depois que você lança ela para o mundo, ela é do mundo. Então, eu posso ter feito ela com um objetivo específico, mas ela está aberta a interpretações, porque todo mundo vai olhar aquilo da sua perspectiva. E um bom artista, ele entende isso, ele abre, né, para receber essas outras perspectivas e criar melhor ainda na próxima vez. Não tem essa do entendimento certo, exatamente, de uma obra de arte. Eu acho que vou discordar aqui um bocadinho do grupo, concordando com o que vocês estão a dizer. Tipo, esta cena que o Rodrigo trouxe, acho que é a minha favorita no filme inteiro. E é a minha favorita por boas e mais razões, porque eu acho que é uma boa analogia para o filme como um todo, porque apesar de eu concordar com tudo o que vocês disseram, que uma coisa tem várias interpretações, uma coisa pode ser lida por vários olhos, eu acho que o filme é um pouco superficial nesse aspecto, e eu acho que esta cena, tipo, mostra isso melhor do que ninguém, que ele diz assim, ok, estão a ver tudo aquilo que vocês estão aí a ler sobre medir um poema de forma rígida, arranquem essa porra fora. Um poema é tudo sobre sentir, é tudo sobre emoção, é tudo sobre aquilo que vocês sentem, nem que esteja completamente errado, tipo. E eu acho que isso é dar uma resposta. Chega ao fim do dia, isso é dar uma resposta, porque a resposta é aquilo que tu quiseres e acabou. Não existe aqui não existe espaço à racionalidade da própria interpretação do poema. E eu acho que vai demasiado longe, talvez. Eu acho que, não sei se a mensagem do filme propositadamente quis demonstrar isso com aquilo que acontece depois no fim. Eu acho que sim, e se calhar é por isso que eu ainda respeito um bocadinho mais o filme, porque se não fosse isso, eu acho que a mensagem fica assim às vezes um pouco superficial e inocente. É quase, a mensagem é boa, mas a forma não foi muito boa. Tipo, eu posso passar a mensagem, mas ao mesmo tempo reconhecer que é bom interpretar as coisas com outros olhos. Eu acho que há outro momento em que ele e é uma das cenas que mais falam neste filme, que ele fala de um poema quando estão a marchar cá fora, agora passando para outra cena, e ele fala de um poema que é dos poemas mais famosos do Robert Frost, onde ele fala da Road Not Taken, e esse poema é dos poemas mais mal interpretados que existe na poesia, e porque muita gente o interpreta como uma forma de incentivar a tomar uma estrada que não é tomada, e outra gente interpreta de uma forma completamente diferente, como uma alegoria para caminhos onde o próprio autor às vezes se arrepende de tomar essa estrada. E então é um excelente exemplo que mostra que às vezes o filme
a tentar passar uma mensagem, se calhar passa de uma forma superficial e pronto, e também são adolescentes são muito impressionáveis, não é? E se não fosse aquilo que acontece depois, eu ia achar que o filme é demasiado shallow, mas depois as consequências demonstram-se. E parece que aquela bipolaridade de tradição, excelência, disciplina, e depois é bandalheira, eu faço o que eu quero, eu até tipo levanto-me a meio e faço piadas tipo, para o diretor da escola. Ou seja, há aqui um mundo intermédio e o filme tenta explorar um bocadinho estes limites, a dizer, ok, o mundo real é complicado, pá, emocionalmente eu estou preso, mas se eu for pelos sonhos também não é tipo tudo fantasia e maravilhas, não é? Eu achei isso interessante. Verdade. Sim. Mas eu concordo, Marco. O que eu digo assim do tipo, final aberto, interpretação, eu não digo assim nem que tem que ser tudo assim, porque senão eu acho que é chato, mas eu acho que quando tu tem o convite pra tu também poder discutir. Por isso que eu até dei esse exemplo, assim. Eu não gosto desse final totalmente aberto, porque, tipo, beleza, o que aconteceu? Não sei. Você interprete, sabe? Isso é legal algumas vezes, dependendo de qualquer conteúdo que foi passado, eu fico, putz, mas aí não tem conteúdo nenhum pra mim, se eu não sei o que vai dar aqui, né? Mas eu acho que quando o autor te convida pra falar, cara, eu acho que dado o que aconteceu, esse era o caminho. E eu acho, sabe? Esse eu acho me convida pra falar, putz, faz sentido ou não. Não tira assim, porque senão eu não tenho o que falar. É só, eu achei legal, gostei ou não gostei. Mas quando vem como eu acho, me dá assim, cara, mas talvez e se, sabe? Mas aconteceu tal cena que foi assim, sabe? Então, é mais nesse sentido. Então, eu acho que, na real, a gente concorda 100%. Também ia falar isso, que eu, como sendo alguém que vem de literatura, eu me incomodo um pouco quando as pessoas acham que, assim, ler poesia é também qualquer coisa que eu queira. Não é bem assim, tem meios termos, né? O que eu quero dizer é que não precisa ser uma busca para o que o escritor quis dizer exatamente. Só que você precisa conseguir construir teu raciocínio. E é isso que a gente estuda quando tá fazendo análise crítica, do tipo, eu entendi isso porque eu peguei esse aspecto, eu tô linkando com isso, e eu tenho essa experiência. E aí você cria uma perspectiva. Também não pode ser do tipo, olhei para isso daqui e falando sobre poesia, eu tô pensando que é uma ode a falar que existe vida extraterrestre em Marte, sei lá, sem conexão nenhuma, só porque eu acho. Aí também é viagem demais, são uns extremos, né? E eu acho que quando ele mostra lá o lance de que não é para medir a poesia pela métrica, pelo verso, isso também, isso não vai dizer, isso vai dizer se tem métrica boa ou métrica ruim, mas não vai dizer sobre a qualidade do que está sendo contado, né? E aí quando ele fala aquela hora de que, não fala que eu gosto muito, que ele diz que engenharia, direito, medicina, tudo isso são profissões nobres, e necessárias no mundo, mas não é para isso que a gente vive, né? A gente vive para se apaixonar, para aprender, para ninguém, sei lá, acredito que ninguém no seu leito de morte vai falar assim, que bom que, né, nessa vida eu fui um médico e pronto, e isso é a maior lembrança da tua vida. Então eu acho que quando ele fala do lance do sentir, é dando esse peso, né, de que é para essas coisas que a gente vive, mas não necessariamente para ser só sonhar, né. Eu concordo contigo que o filme explora bem isso, de que ele recrimina os alunos muitas vezes, né, de falar assim, o que faz lá piada com o diretor, ele fala, olha, existe uma hora para você, né, se posicionar, e o inteligente sabe a hora que não é para se posicionar também. Eu tô falando, tipo, você tá sendo estúpido, você não tá fazendo uma boa coisa. Então, por isso que para mim é mais sobre, ele tenta ali dar outras perspectivas, e uma boa lição às vezes as pessoas têm perspectivas ruins das coisas, elas vão agir. Quando você tira a norma, as pessoas vão agir de qualquer forma, então muitas vezes vão fazer besteira, mas aprendem, né, de uma forma diferente. Curiosidade do assobio do Mr. Keating é uma abertura de 1812, uma música clássica de Tchaikovsky. É a abertura da música, ele assovia, e aí eu achei num site em inglês, diz também que o filme faz várias referências à música clássica, inclusive uma delas é de Beethoven, na hora que eles estão jogando bola. Eu acho aquela cena brutal também, eles estão brincando, né, no parque, né? E aí tem uns lances de música ali, de momento, umas filmagens que eu fiquei mesmo preso na cena, e com a música. Agora que eu lembrei que tem uma música clássica no fundo, e aí é uma música também, acho que é Ode à Alegria, de Beethoven, enquanto os alunos jogam futebol. Então é só uma curiosidade. E aí, só para acrescentar nessa discussão aqui rapidinho para fechar, eu acho legal também, vocês falando, eu lembrei de um momento também que me chamou a atenção, que é quando ele, ao mesmo tempo que ele
não deixa ser uma bagunça total, que é quando um aluno participa, erra, ele faz pé, errado, mas obrigado por participar. E aí depois o gajo na turma vai de novo, tenta ele, pé, errado de novo. Mas é isso aí. Então, assim, ele também não deixa ser uma bagunça total. É tipo, participe, participar, fale qualquer coisa. Não, tá errado. Mas olha, obrigado por participar e tal. E aí já acho que já é outro contraponto também dele, muito top, que é, vem, vambora, pode falar, mas tá errado. Tenta falar certo da próxima, vamos lá. Então, acho que também é isso. Ele deixa aberto, mas ao mesmo tempo também tem uma ordem ali. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, é isso. Ele dá o pé. E a galera ri, né? É engraçado que ele fala, pé, errado. Mesmo quando ele fala, ele dá muito aquela ideia do anti-autoritarismo na sala, não é? Tipo, não vão por aquilo que está estabelecido, não vão pelas figuras de autoridade, mas ao mesmo tempo os poemas que ele fala são a autoridade, são aqueles poemas que ficaram durante séculos e séculos como os clássicos, não é? E ao mesmo tempo ele também diz aos alunos para tratarem como High Captain, não é? Tipo, porra, para que é que eles tratam por High Captain se a mensagem é suposto ser anti-autoridade? Então há assim essas brincadeiras que ele faz que tornam o filme mais interessante e menos tipo só com uma paleta de cores, não é? Eu acho que esse High Captain, né, eu acho que é meio uma piada, né, que nenhum aluno pega, né, desse de tipo, eu tô falando contra isso aqui, mas aqui eu sou autoridade, né, tipo, de forma meio jacosa, assim, eu acho. E tem a cena aqui no parque, que eles começam a ir atrás dele, chamam, professor, ele não atende, aí quando alguém lembra, capitão, meu capitão, aí ele vira, eu falei, cara, que brutal. Pra mim eu vejo essa parte assim como do tipo, já que é pra eu ser uma grande autoridade, ter um grande título, que eu sou seja capitão. pelo menos uma coisa jocosa. Eu sou o capitão, vambora, Só assim que vamos chamar, Exato, bom, eu vejo assim também. E essa cena lá que o Marco estava falando, deles estão andando no pátio, eu adoro essa cena também, que ele vai tentar explicar o conceito de conformidade social, né, para os alunos, o quanto você... nós como seres humanos, como seres sociais, nós somos, não importa quem você seja, você vai querer fazer parte do grupo, em menor ou maior grau, mas, né, quanto menos consciência você tiver disso, mais fácil você querer fazer parte do grupo. E aí ele põe os alunos para andar, pede para 3 andarem, e aí ele depois comenta, andando em círculos, né, que no começo cada um tinha o seu passo, mas à medida que eles começam a andar, a tendência é se igualar, então eles começam a meio que marchar, e os outros que não estão marchando começam a bater palmas no ritmo, né, e aí ele explica esse conceito de que tipo, cada um tem, a gente nasce com a nossa própria voz, com a nossa própria forma de ver as coisas, mas a nossa tendência, se a gente não estiver atento, é se igualar, né, seguir o que está estabelecido. E aí ele até fala, e para vocês aí que não estavam marchando e devem estar pensando, eu faria diferente, se perguntem por que vocês estavam batendo palmas, né? Eles também, ou seja, é parte de todo mundo. Mas a mensagem, que é uma das coisas que eu gosto muito desse filme, é que você tem que achar a sua voz. Você tem uma voz, né? Mas explore essa voz, mantenha ela, mesmo diante dessas dificuldades que todos nós vamos enfrentar a vida toda, de querer fazer parte, né? Porque somos redes sociais e tal. E quando ele fala lá daquela coisa do Carpe Diem, né, que também permeia o filme todo, do Seize the Day, né, aproveite o dia, pra mim é muito sobre isso, tipo, todo mundo vai morrer algum dia, então vamos tornar pelo menos essa vida aqui algo extraordinário pra você, né? Não é um extraordinário que você vai virar famoso, nada tipo, mas que você viveu a vida da sua forma, né? Você encontrou a sua voz e manteve seu passo. Não, eu ia dizer então, só aproveitando que quase que, fazendo um link com o Clube da Luta, era quase que mandar o personagem principal do Clube da Luta assistir esse filme, né? Pra aproveitar ali, meu irmão. Aproveita a vida, não é só essa vida que você quer de consumismo e tal. Quase que assista Cidade dos Poetas Mortos, você vai mudar um pouquinho essa tua... Isso, todo mundo vai morrer um dia. É isso. Que é aquilo que... Esse lance da mortalidade é bem forte no Clube da Luta, né? Na Marvel também. Ela fala, eu posso morrer qualquer hora, mas isso não é o suficiente pra eles quererem aproveitar a vida. Eles fazem eles meio que se afundar. Pra fechar, falou naquele outro. Pra fechar aí, Gabra, só eu vi também nas curiosidades do filme que essa é uma das falas mais repetidas aí no cinema. Elegeram as 100 falas mais repetidas da história do cinema, né? De Hollywood. E aí Carpe Diem, aproveite a vida e tal, é uma das falas mais repetidas. Tá em 30ª alguma coisa, assim. E a tatuagem mais feita. Eita, sério? Eu não sei. Tá. Eu vou falar... se eu tivesse que apostar, eu apostaria. Eu vou falar que eu vi a vida toda Carpe Diem e nunca soube por quê. Eu acho que provavelmente deve ter influência desse filme, né? Porque... não só você, como 90% das pessoas que fizeram a tatuagem também não sabem.
É de um poema super clássico do Horácio, uma antiga e tal. Tá. Mas ficou muito famoso com esse filme. Assim. Eu acho que nem todo mundo anda lendo Horácio, né? Mas o filme é bem mais famoso. Agora eu vou pegar um ponto que o Marco falou alguns minutos atrás, que é sobre o equilíbrio, né? Porque o Marco tinha comentado isso lá no Clube da Luta e novamente, né? Porque os alunos, o Marco falou como que os alunos são facilmente impressionáveis, né? Os adolescentes. E eu acho que as pessoas, né? De seguir, né? De ver alguém carismático, a gente comentou isso lá atrás, alguém carismático pode ser pro bem e pro mal. O professor, ele era carismático, ele tá trazendo, de certa forma, pro bem, né? Mas ele era até irônico com isso, às vezes. E o filme, ele traz, novamente, falando o que o Marco falou, tô pegando nesse ponto, porque eu queria fazer essa conexão, de que ele ficaria muito raso se não tivesse nenhuma consequência, né? Porque, sim, os alunos passaram do limite, o professor estava tentando segurar, mas aquilo saiu do controle, né? Em alguns momentos, né? E eu acho que foi mais do que ele esperava. E acho que até por isso que ele aceita no final meio que uma culpa, né, ali dele, quando ele sai, ele meio que assume as coisas e não briga contra, porque eu acho que ele percebe que foi, é claro, né, tipo, ele não queria a morte de ninguém, né. Só que uma consequência mais forte foi ali com o Neil, né, que queria ser ator, e o filme começa dando muito destaque nessa relação com o pai dele, de que o pai totalmente suprime as vontades deles, né. E por outro lado ele explode, quer mostrar, né, vai pro teatro contra o pai dele, ele briga um pouco por incentivo até da nova forma de pensar e se expressar que o professor traz para ele. Parece que vai dar certo, na real, assim, eu achava que quando ele vai pro teatro, ele manda bem, todo mundo aplaude, o pai dele ia dar uma quebrada ali, né, uma derretida naquele gelo que o pai dele tem no peito, mas não dá. E continua a briga e vai para o momento mais trágico do filme, né? De que acontece o suicídio do Neil, né? Que fica até meio estranho, assim. Parece que vai, não dá para perceber de cara assim, que aconteceu, né? A cena é meio misteriosa. E depois acontece porque é o levar... Não sei se nesse caso, na real, é levar para o extremo, né? Porque não me parece que o Neil fez nada de errado ali, né? A não ser discordar do pai dele, mas também não tinha jeito. Eu acho que o Neil não foi extremo ir pro teatro. Ele não estava abandonando a escola, isso que eu quero dizer. Eu estava jogando ele como se tivesse ido pro extremo, mas ele não foi. O amigo dele, que na real, que foi um pouco que foi desrespeitando, né, o diretor. Mas o Neil entra num outro caso que ele não conseguiu, mesmo tendo um pouco mais de equilíbrio, o apoio, né, do pai dele. Acho que verbalizar, né? Pra mim, assim, eu não sinto, quando eu vejo esse filme, eu não sinto muito culpa da parte do professor. Exato. Porque da forma como eu vejo ele, assim, ele ajudou as pessoas a se comunicarem, a falarem. Eu lembro muito da cena do aluno tímido, que é o Ethan Hawke, que ele não consegue falar em público. Tem uma hora que ele dá uma sacolejada nele e fala, fecha os olhos, fala o que Todd. tá aí. Essa e aí ele fala um monte brutal, de coisa, tipo... Tava ali, ele só não conseguia verbalizar, né? Ele colocou pra fora. E pra mim é isso que ele faz. Ele deu ferramentas para os alunos conseguirem verbalizar. Uns verbalizaram o que já tinha dentro que era ruim, que era, né? Tipo, eu quero falar de mulher, agora eu quero fazer piada toda hora. O Neil, ele conseguiu verbalizar, ele foi o melhor ator, né, na noite, tudo, todo mundo viu, nossa, você realmente tem um talento nato, ele conseguiu ir até ali, mas foi o limite dele, ele não conseguia com o pai, ele não conseguia verbalizar. Exatamente. E ele decidiu tirar a própria voz, né, se matando. E eu não acho que exatamente, tô contigo, eu ia falar exatamente isso, que eu não acho culpa do professor, porque o professor fala com ele, você já falou como você se sente pro seu pai? E a cena final, antes do suicídio dele, o pai dele fala, diz como é que você se sente. Diz como é que você... Ele chega a falar, você não sabe como é que eu me sinto, então diz pra mim como é... Aí ele fica no silêncio e ali ele engole, então tem influência, claro, do professor, mas pra mim, o professor falou certo. Ele falou, olha, fala com o seu pai se você pode ir pro teatro. E ele realmente falou, e o pai deixou ele pro teatro. E aí depois ele tinha falado, você já falou como se sente pra ele? E aí ele diz não, e ele continua sem falar, e ele fica com aquilo pra dentro, e infelizmente termina na tragédia do filme. E aí eu disse pra vocês que ia revelar uma coisa, eu lembrei que eu realmente assisti esse filme quando era muito pequeno, sei lá, 14 anos, 13 anos. Chorei quando assisti e chorei de novo quando assisti. Morro de chorar. Esse eu não chorei. Assim, eu chorar um filme, mas eu não chorei, não.
Não, então, eu fiquei mais velho, eu fiquei mais difícil de chorar. Mas, cara, quando eu vi, eu assisti a primeira parte, né? Os 40 minutos assisti com a minha esposa. E aí teve na sexta-feira de noite, ela saiu com as amigas, eu assisti sozinho. E assim, foi muito bom porque eu chorei bem à vontade. Sabe aquilo? Adoro. Não tem criança, tava todo mundo dormindo, eu sozinho. Falei, vou chorar aqui porque que cena. E eu lembrei do meu pai, que falava muito do filme e tal. Lembrei de todo mundo. Então, que cena braba, que cena difícil. Então, assim, botei pra fora, foi bom. Eu acho que o filme até é bem claro, eu concordo com o que a Diana disse, que em nenhum momento ficou a mensagem de que o Keating fez alguma coisa de errado. E eu, se estivesse a avaliar, eu não diria que ele fez nada de errado. Ele até foi bastante cauteloso em voltar a eles e dizer, malta, alto, vocês estão a abusar, tenham calma, não sejam parvos, não é? Tipo, em nenhum momento. Eu acho que essa é a parte do filme em que eu acho que falta mais profundidade, que é, a mensagem foi muito clara, que é, pensar diferente, querer ser melhor e pensar alternativamente é o caminho, e a sociedade, aqui a figura do pai, classificada como, quase usada como mascote daquilo que é a sociedade repressora, é que está sempre errada. Elas vão tentar sempre deitar-te abaixo, dar-te apenas um caminho, e este caminho a única coisa que vai fazer é roubar-te a tua criatividade, roubar-te dos teus sonhos. Eu acho que aí o filme faltou um bocadinho de profundidade, porque às vezes não é por acaso que as tradições existem, não é? E eu acho que aí faltou um bocadinho de jogar pela... Eu acho que o filme tinha sido mais profundo se o Keating, se no fim pensasses, porra, o Keating teve um bocadinho de culpa. Eu acho que o filme tinha sido melhor se no fim tu achasses, eu acho que o Keating teve um bocado de culpa, sabes? E eu acho que o pai tinha alguma razão. Só que tu acabas de ver o filme e tu dizes, meu, o pai é um monstro, o pai é maluco, pá. O pai dizia que não a tudo, ele não deixava o filho falar, até na própria forma que ele dizia, fala, anda lá, diz-me agora a tua opinião. Até aí não era muito convidativo, não é? Tipo, não, era uma ameaça. Ele era sempre o vilão, era sempre o vilão na história. E eu acho que se o filme tivesse deixado mais ambíguo, aqui jogando nessa ambiguidade da poesia, no fundo até, ia ficar um filme mais interessante, que é, porra, mas eu acho que tipo, seguir sempre por ali também não é assim tão bom. Se calhar alguns méritos nesta tradição e nesta disciplina. Não sei, eu fiquei com essa sensação. Eu acho que se o filme fosse assim, tinha sido se calhar menos claro, mas melhor filme. Eu acho que pode explorar mais, assim, mas também fico... Eu particularmente não gosto quando o filme explica muita coisa, sabe? Eu gosto de deixar algumas coisinhas, assim, pra interpretar. Mas quando eu falei lá no início que eu acho muito parecido com o Mito da Caverna, o lance da tradição nesse filme, eu acho que é muitas correntes na caverna. No Mito da Caverna, as pessoas estão acorrentadas olhando para a sombra delas, né? Elas acham que o mundo é aquilo. E para mim a tradição é a corrente. Para mim o que o Keating faz, o professor faz, ele quebra essas correntes. Aí você pode sair da caverna e ver as coisas, não a sombra da coisa, e ver a coisa real. Só que o que você vai fazer com isso? Aí a gente viu vários caminhos, várias pessoas seguindo, né? Mas pra mim, ele não empurrou ninguém numa direção específica, sabe? Por isso que pra mim é tipo, ó, quebrei correntes. Aí, não tô dizendo que tá errado ficar com a corrente. Eu acho que essa clareza, que eu gosto, eu discordo de ti, mas que eu gosto dessa clareza, eu acho que fez o filme ser tão sucesso do jeito que ele foi e ele ser exemplo de seminários, de congressos, de palestras, do jeito que ele é até hoje. Eu fui pesquisar e vi que muita gente ainda usa, porque, para mim, tem umas coisas que tem que ser claro. E, claramente, se um casal, né, pai e mãe, reprimem um filho naquele ponto que o pai reprimia, que não é só aquele dia, aquele momento, aquela semana, o pai reprime ele a vida toda, pelo que dá a entender no filme. Então, para mim, isso está claro. Você não pode reprimir uma pessoa, qualquer pessoa, seja seu filho, seja seu parente. Então, para mim, essa clareza me deixa bem confortável, que é isso. Se fizer isso, pode dar ruim, como deu. Só que eu acho legal o filme que ele dá antes de acontecer isso, esse momento trágico, é o momento de auge da vida dele, né? Que ele é aplaudido. Sim, e, assim, o pessoal do teatro fala, vai lá um pouquinho mais que é você, eles estão aplaudindo mais você. Tipo assim, eu chego a me arrepio quando eu falo que é um momento muito bonito. Esse momento de esquecido dessa cena, muito top. E o pai, eu acho que ele é meio rendido, assim, eu concordo que ele é muito mal colocado como monstro o tempo todo, mas depois, infelizmente, é depois que o filho se mata, que ele vai lá e chora, e, tipo, meu filho. Acho que pra mim ele é humano. Ele estava fazendo da forma que ele entendia que era certo. Verdade. Não quer dizer que ele não amava o filho, não queria o melhor. Pelo contrário, ele queria o melhor pro filho, ele fala isso o tempo todo. Sim.
eu quero o melhor pra você, só que o melhor pra ele é diferente do que é o melhor pro filho. Por isso é que eu acho que, assim, é fácil a gente achar os vilões, mas não tem, na real, ali. Na Liberdade tem menos vilões. Eu digo isso porque eu quando era mais assim, miúdo, eu lembro-me de ver este talvez filme. o estilo de filme. Eu lembro-me de ver este filme em filosofia e depois levei para casa e assisti também. E eu lembro-me que o meu pai conhecia o filme também e ele disse-me que não gostava muito. E eu fiquei sempre a pensar nisso, que eu, na altura adorei o filme. Eu fiquei, porra, este filme é incrível. E eu acho que ele sempre disse isso, muito por causa dessa mensagem do, porra, este filme ensina ao meu filho a não querer saber o que eu lhe digo. Mas há coisas que eu lhe digo que são corretas, porra, não é tudo errado. E eu acho que essa mensagem, tipo, no fundo, porque nós ficámos no fim do filme, ficámos a perguntar, se o Keating não tivesse aparecido, o Neil ainda estaria vivo? Porque aparentemente ele estava... Talvez. Ele estava. Eu acho que aí é que o filme pode ganhar alguma profundidade, que é ok que o Neil estava oprimido pelo pai, mas ele não estava triste no início do filme. Ele ficou. E o pai não. Tipo, ele estava oprimido pelo pai, mas ele estava num ambiente ok com os seus colegas. Porque quando tu não sabes o que não tens. Isso. Exato. Quando tu não sabes o que não tens, não sabes o que perdes. Então, quando os horizontes dele foram abertos e ele percebeu que não consegue chegar a esses horizontes, pô, exatamente, é esse o meu ponto. E o filme vende muito a ideia do é sempre bom. Exato. Não sei se eu queria adicionar também isso. Também não acho. Eu queria adicionar isso, que é eu também acho, não precisava ser totalmente didático, né? Porque é claro que o pai dele queria o bem dele, mas eu também acho que faltou dar um pouquinho de o pai fazendo algo certo, assim, de ele entender no momento, porque aí, novamente, talvez não para esse tipo de filme, mas eu gosto quando você tem dúvida do herói, quando você tem dúvida do vilão, sabe? Um pouquinho assim, para entender. E aí, eu vou trazer sempre exemplo, porque é o que eu tô assistindo agora, né? Então fica muito claro que é o que eu tô pensando mais, Breaking Bad e Better Call Saul, né? Eu gosto muito dessa dúvida que você coloca. Cara, esse cara é ruim, mas... E aí o diretor fala, mas porque não entendo porque todo mundo gosta dele. Pô, todo mundo gosta dele porque tá mostrando um porquê. Não é aquele porquê, mas você tá vendo que ele tá fazendo alguma coisa pela família. Tá errado, mas é pela família, sabe? E eu fiquei um pouco com essa sensação também de que tá claro pra mim, é o pai dele, ponto. Mas eu acho que me deixaria muito mais chocado com a morte, sabe? Se tivesse mostrado o pai dele sendo um pouquinho mais pai, não um general do exército em algum momento, sabe? Eu acho que daria um final, pra mim seria mais emocionante. Acho que aí provavelmente eu choraria. É fácil pra mim chorar em filme, mas eu acho que eu fiquei com um pouco mais de raiva do pai, né? Do que sentir um pouco de pena dele também. E é isso que o filme quer. O filme quer tu não acha que quando ele morre... Tu acha... Então, eu não concordo, gente. Eu também não fiquei com raiva do pai, não. Ele humano quando ele se mata. Não, ficou humano. Dele. Pondera este cenário. Pondera este cenário. Quando ele encontra o filho morto, imagina que tiveste uma cambada de cenas anteriores a mostrar, não a explicar, que eu odeio quando filmes explicam coisas, mas a demonstrar o porquê dele se comportar daquela maneira. Se calhar coisas do passado dele com o próprio pai, se calhar ele a falar com a mãe, que claramente ali era tipo quase uma escrava dele, tipo, ela nem se pronunciava, tipo, o ato de ir para a cama era cerimonial, tipo, ela deitava-se, depois ele deitava. 1959. Aquilo era horrível, meu Deus. Imagina se houvesse cenas por trás a mostrar uma... Porque isso é a vida, não é? Na vida não existem heróis e vilões, existem pessoas que são vilões a achar que são heróis. E então... Imagina se houvesse uma intenção super positiva por trás daquele comportamento que ele tinha com o filho, que se calhar podia não ser tão exagerado, o quão mais emocionante ia ser ele ter morto o filho com a melhor das intenções do mundo. Tipo, ia ser... Então, mas eu sinto isso. O que eu sinto é justamente o que você descreveu, porque pra mim, eu concordo que falta profundidade nos personagens, talvez seja uma questão de tempo, porque é um filme longo até. Muita coisa acontece. Mas pra mim, em nenhum momento, assim, talvez porque também é o lance de perspectiva e experiência de cada um. A gente analisa com os nossos olhos, né? A gente vê com os nossos olhos. Eu sou filha de um pai super controlador, super conservador. Então, eu identifico muito o meu pai ali com aquele papel, mas eu sei que meu pai me ama. Tudo que ele fez foi porque ele achava que era o melhor pra mim. Não era, inúmeras vezes. E foi muito difícil pra mim inúmeras vezes. Mas eu não questiono isso. E pra mim... o lance poético de interpretar poesia também é aceitar essa certa ambiguidade, que é de tipo, sim, ele fez uma série de coisas que pra mim, pessoalmente, na minha vida são extremamente difíceis,
Porém, eu sei que ele fez isso com a melhor das intenções, que me ama. Porém, eu consigo lidar com as duas coisas, do tipo, olha, ok, entendo o amor, aceito, mas ao mesmo tempo muita coisa me faz mal, então também não quero isso na minha vida. E talvez por isso, pra mim, tudo que tu descreveu agora seria muito mais emocionante. Pra mim é emocionante desse jeito, então por isso que eu morro de chorar quando ele se mata, que eu fico, meu Deus, ele levou o filho, que ele ama certamente, a se matar, o quê? Imagina! E a profundidade, eu acho que eu me peguei no Clube da Luta, eu olhava pro relógio e via 40 minutos, 1 hora, 1h20. Esse filme, quando eu fui ver, tava 1h40. Sei lá, tava faltando uns 20 minutos finais. Eu falei, ainda vai acontecer alguma coisa aqui. Eu lembrava de alguma coisa que ia acontecer. E eu acho que ele conta muitas histórias. A gente tá aqui quase que focando, né, na cena, que é uma das cenas mais fortes, que é o suicídio e tal. Mas ele conta do rapaz que vai tentar, né, namorar a menina. Ele fica encantado pela menina. Então mostra também... Não desiste, mostra, né? O gajo mais engraçado do mundo, que é aquele que faz a piada. Tipo, eu acho a cena assim, eu dei risada, que é o telefone tocando. Ele fala, é Deus falando pra ter meninas aqui nessa escola. Eu falo, cara, que piada brutal. Então, assim, tem várias coisas que eles vão pegando, que eles deram preferência pra não ser profundo em alguma área. E eu entendo isso. Eu falo, beleza, não foi profundo, por quê? Porque teve várias historinhas ali. Talvez até, né, tivesse ali o mérito de ser um pouquinho mais profundo nessa história, pra explicar um pouquinho mais. Sim. Mas eu me peguei muito assim, daqui a pouco tava no final. Falei, vai acabar o filme já. Meu Deus do céu, o que vai acontecer ainda e tal? E acontece a cena e tal. E fora o Kirin com o professor lá. Lembrando também, só a cena do padrão, o quão era padronizado o ensino, é aquele outro professor que gosta dele ensinando uma cena em grego, sei lá, em latim. E palavras, né? Bem lento. Eu fui quase dormindo, eu falei, meu Deus do céu, isso deve ser muito chato. Só lembra, tricolar. Isso. As declinações conjugando o verbo. Putz, grila, muito... Eu tive aula de latim daquele jeito. Nossa senhora. Mas pronto, mas pra mim são muitas histórias ali, aí eu acho tranquilo, assim, não ter profundidade, porque é muita cena, é muita coisa. Nisso o filme falha mesmo, poder dar mais profundidade. Mas aí fica aberta essa interpretação, né, de cada um. Só o facto de nós estarmos a discutir assim por causa dele... já prova que o filme tem o seu mérito, porra. Exato. É isso. Eu não, acho que a gente aqui não quer nem tentar convergir, né? Mas falar. Falar o que é ponto de vista, assim. E até quem tiver ponto de vista diferente, pode deixar no comentário aí, depois a gente acompanha lá. É isso. Mas mesmo assim eu senti falta, não sei, eu senti um pouco de falta de mostrar eu entendo sempre o que vocês estão falando, e pra mim é muito óbvio que o pai tinha, assim, mas eu não sei, eu queria ter visto um pouquinho de, sei lá, um momentozinho que ele fosse bom com a mulher, sabe? Porque, sei lá, foi construindo muita coisa pra mim que eu só tava tendo sentimentos ruins. Óbvio, né, que, cara, é o pai dele. Claro que é coisa boa, não ia pagar uma escola cara se não quisesse coisa boa assim, mas eu fiquei ainda, sabe? Aquele sentimento de, putz. E o que piorou pra mim foi muito o final de ele ir atrás do professor sem, cara, não admitir momento nenhum, cara, eu acho que eu pisei na bola, sabe? Isso também... porque se ele tivesse uma redenção, o filme talvez não ia ter esse impacto, né? Redenção não, porque aí seria uma mudança muito grande pra quem ele era, né? Mas digo ter um momentinho que ele falasse pra mulher assim, pô, talvez eu poderia ter conversado melhor, se eu soubesse que era tão importante. Qualquer coisinha assim mínima, mesmo que ele fosse atrás do professor ainda pra já terceirizar a culpa, né? Mas eu tava buscando aqui na minha cabeça. O filme já é gigante, né? Não dá pra fazer mais coisa. Claro. Eu tava buscando aqui na minha cabeça que eu lembro de algum momento me simpatizar com o pai, e eu lembrei, quando ele deixa o filho ir no teatro, que ele fala, eu pedi, eu falei... É verdade. Assim, tem essa quebra, né, que ele deixa, tipo assim, vou deixar uma exceção, vai lá, faz teu número, só que, coitado, ele acha que o pai vai gostar e tal. E eu fui contigo, tá, Gabra? O Dia, não sei quem falou. Mas ele nunca chegou, ele chegou a deixar? Eu não me estou a lembrar dessa Sim. Ele diz que falou com o pai. Mas ele está a mentir. Não, mas o pai não deixou, não. Ele mentiu. Essa cena foi brutal. Não, foi não deixou, não. Ele não queria deixar, ele não queria lost face, não é? Os asiáticos dizem muito a cena do lose face. Ele não queria perder face com o professor, porque ele respeitava tanto o professor. E ele fala isso no começo. Porque o professor, eu achei essa mensagem super positiva quando o professor diz, não, é mesmo assim, é difícil. Tu vais ter que falar com o teu pai, vais ter que lhe explicar e dizer o que sentes. Eu sei que tu nunca fizeste isso antes. É difícil. Eu sei que mas é a única opção. E ele, mas tem que ser mesmo assim, não há outra opção. E ele, não, é essa mesmo. E ele mentiu depois. Mas quando é que vocês sabem que ele mentiu?
É assim, Vou- fica aberto Eu não a interpretei Não, interpretação. assim, ele é. mentiu. Não, ele mentiu. O pai dele aparece. Na real, ficou Interpretação. aberta a interpretação Não, mesmo. eu acho que ele Ficou. falou, eu Pra acho mim, que ele ele falou, mentiu. É. Eu acho que ele não falou, até porque ele fala assim pro professor: eu estou encurralado. E o professor falou: eu sei que parece, mas você não está. Só é difícil mesmo. Que é isso que o Marco falou: é difícil fazer o que tem que ser feito agora. Mas você não está encurralado, você tem opções. É. Mas eu interpreto Caramba, que ele na minha também não cabeça falou. ele falou. É. Não sei. Eu também. Na minha Ele não interpretei falou, que ele tô com o mentiu. Marco. Até porque depois É, houve a ele grande fala- consequência, tipo, Tá aberto. porque é que o pai depois Ele reagiu fala que daquela falou, maneira? então ele pode ter mentido, sim. Pra mim, parece que ele mentiu, porque quando ele aparece lá, o pai aparece, ele não fica feliz quando ele vê. Pois não, exatamente. Ele fica travado, assim. Mas eu acho que ele vê o pai e o pai também não tá com uma cara boa, sei lá. Eu acho que ainda tem. Por isso que eu achei que era verdade ele ter falado, que ele ainda olha pro pai, assim, numa esperança de ver se o pai ia bater palma, ia rir, e o pai não ri. Quando o pai não ri, ele fica. Aí ele Nunca trava, ele pensei falou, assim. ih, deu ruim. Então, assim. Também não mas interpretei. Nunca pronto, pensei assim, ó. é aberto a interpretação, é Mas verdade. eu vou Mas tá rever a aberto cena. mesmo, é Eu vou real. rever a cena onde ele diz ao professor Isso. que Eu contou também ao vou, pai. eu também vou, é boa. Eu fiquei mesmo com a sensação na cena de que ele estava a mentir e que o professor quase que sentiu Eu que ele também estava a fiquei. mentir. Mas realmente agora até vou rever, porque eu não tenho bem a certeza como é que essas É. duas cenas. Tu coloca no Não, comentário, não. Marco, depois. Tu coloca no comentário lá do vídeo. Eu coloco, Também. A gente continua a discussão lá. Eu também sou dos da mentira, até porque também tem a cena que o professor acha que ele sabe, que o pai sabe. Então ele vai cumprimentar o pai e fala: o Neil foi realmente incrível, assim, e o pai dá um de ombros assim nele, do o tipo, pai tá bolado. É isso. não tá feliz. Mas tá aberta a interpretação mesmo. ó. É. Boa dica, eu nunca tinha parado. Pra mim, então, Pra mim era mentira. certo que ele tinha falado a verdade, mas também agora eu fiquei na Olha dúvida. as nossas leituras de mundo. Para mim a mentira foi clara, para não entender. Pra mim também, Boa. Marco, Boa. tô contigo. Pô, mas agora mudando um pouquinho dessa da polêmica. O Digão tava falando das histórias de todo mundo, né? Que a gente tá falando muito do Neil, mas tem as outras histórias que ele contou. E eu gosto muito da parte que o professor tá citando também um poema do Whitman, que ele fala que a vida continua e qualquer coisa você pode ter uma oportunidade de adicionar um verso. E aí ele fala para cada um pensar sobre qual é o seu verso, né? Que verso que você vai adicionar na vida que tá continuando. E aí depois ele perguntar se vocês pensarem em algum para vocês. Que verso que vocês querem adicionar nessa vida que tá continuando? Boa pergunta. Eu não sei a resposta, por isso que eu tô perguntando, mas eu fiquei reflexiva. Ok. Que... É uma boa pergunta. Isso estava toda uma conversa, vou pensar. Olha, eu tô dando conversa. rápido aqui é Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem. Eu não Diem. sabia. É isso. Aproveitar Qual vai ser a o seu vida. verso? Porque pra mim o filme é sobre isso daí, do tipo, saindo da caverna é assim, vocês vão estar livres pra pensar e ver as coisas, fazer as coisas da forma de vocês, não da forma que o método tá dizendo. E como é que vocês vão fazer? Por isso que pra mim ele não tá dizendo que tem que ir pro extremo e viver de sonho. Sim, verdade. Não, você vai achar o seu forma de fazer. E pode ser que ela não seja boa. Pode ser que ela dê ruim. Por isso que pra mim, assim, cada um daqueles meninos adicionou o seu verso, sabe? Criou o seu verso. Pra mim o filme é sobre isso. Isso que eu acho bonito, me toca muito esse filme. Mas não sei qual é o meu verso, não sei o que eu quero adicionar ainda nesse mundo, não. Pá, eu só o facto deste filme isso, me mas ter no feito final- ir ler um bocadinho de mais poesia e dá sempre delay, pô. Só o facto do filme me ter ir feito ler um pouco de poesia também e ir interpretar um bocadinho foi brutal. Eu acho que a mensagem do mais pensamento crítico acho que não ficou tão forte no filme, principalmente quando ele fala daqueles poemas em que ele interpreta a maneira dele. Eu acho que é importante ter pensamento crítico. Existe ali quase uma cena de... Eu vi uma pessoa que estava a criticar o filme, engraçado isto, que eu não concordo muito, mas ela disse que o filme tem quase uma mensagem proto-fascista, porque critica os pensadores e os intelectuais, e diz, não, esqueçam o que estes gajos dizem. Estes gajos é que são os artistas, eles escrevem e vocês interpretam à vossa maneira. Isto sempre foi uma mensagem muito de regimes totalitários e coisas do género, a dizer que não confiem em intelectuais. E eu achei interessante essa interpretação e ela esticou essa cena, não sei se isto é confirmation bias, Esticou muito. ela esticou muito a corda.
Mas eu percebo onde é que ela foi buscar. Foi buscar a cena do rasgar as páginas, foi buscar a cena do poema que ele interpretou de uma forma que o autor queria uma cena completamente diferente. Então eu percebo onde é que ela foi buscar. E essa profundidade e ambiguidade que seria mais parecida com a vida e não só com uma história só, faltou-me no filme, para ser sincero. Mas porra, o filme continua a ser mais de 7 para mim. Mais de 7, 7,5. Eu acho que... Não, pra mim é bem, bem mais. Também. Eu acho que é sutil, concordo contigo. Eu tenho certeza que, pela minha vivência de estudar literatura, antropologia, eu sou muito ficcionada nesse lance de perspectivas, eu só fui treinada para ver isso, então óbvio que isso é o que mais fala para mim do filme. Mas até o fim, que o filme começa a primeira aula com eles lendo lá como interpretar poesia, né, com o professor Keating, ele manda rasgar as páginas, e o filme termina do mesmo jeito, que é com o professor mais tradicional, antigo, lendo de novo as mesmas páginas, né? Ele até dá o livro dele porque os alunos não têm mais as páginas. Ele fala, lê aqui do meu muito livro. bom essa parte. Então, o filme termina do mesmo jeito, aquela coisa tipo, voltamos para a tradição, o mecanicismo aqui tá de volta. Só que na hora que o professor, o Keating, vai lá pegar as coisas dele, ele vai embora, e aí o aluno tímido, o que não conseguiu se expressar, o primeiro a subir em cima da mesa, ou seja, olhar as coisas de uma outra perspectiva, que foi o que ele ensinou, né? De ele subir em cima da mesa dele. E aí, não todos os alunos, mas alguns alunos sobem em cima da mesa também e olham pra ele, chamam ele, né, o Captain, my Captain. Pra mim, é por isso que é a mensagem, sabe? Que é a forma como eu vejo. Que ele ensinou alguns alunos a verem as coisas de uma forma diferente. Não foi a sala toda, não foi todo mundo. Mas é isso. E aquilo, cada um tá criando a sua perspectiva, né? Não é pra ser a dele. Mas eu concordo que isso é sutil. Eu sei que isso fala mais pra mim porque eu fui treinada pra olhar esse tipo de coisa, então é o que chama mais a minha atenção. Curiosidade na cena de subir na cadeira, na mesa, o Cameron, que é um ruivo, ele não sobe na mesa e era suposto ele subir, mas ele, como o ator, ele falou, no meu personagem ele não subiria na mesa, eu não vou subir. Opa. E ele fica sentado mesmo. O moleque novinho falou pro diretor, o diretor concordou, o Ruivo era meio, né, era contra, né, não ia muito com eles e tal, e ele falou, não vou subir não, porque não faria sentido eu subir na real, e ele não sobe e o diretor compra a ideia. Ele é muito certinho, é isso mesmo, é o Ruivo. Boa. Ele aprendeu lendo, né, o roteiro do filme, ele aprendeu algo ali, a pensar. Isso. Regra, né? Isso aí. Digão, tu trouxe a lição perfeita pra gente fechar isso aqui. Acho que que não só a gente aprendeu, como o ator aprendeu lá, né, em real time, em tempo real, enquanto tava lendo isso aí. E, Malta, acho que pra fechar, gostaram do filme? E mais do que gostaram, qual é melhor? O anterior, que a gente falou, Fight Club, o Clube da Luta, ou a Sociedade? Fight Club é referência. Fight Club é referência. Marquinho, Fight Club, Diana. Cara, esse filme pra mim é muito importante porque eu fui estudar o que eu estudei, literatura e tudo, também por culpa desse filme. Então ele tem esse valor sentimental pra mim. Mas eu acho que o Fight Club é muito mais estruturado, tem diálogos muito mais pertinentes, então é difícil. Sim, não, eu sei que são filmes diferentes, mas vamos na base do sentimento mesmo. Fight Club. Eu senti que tu foi pro Fight Club. Sentimento eu não vou pro Fight Club, não. Sentimento é esse. Esse daí não. Sociedade dos Poetas Mortos moldou que é a minha carreira. Mas Fight Club é um filme melhor. Sociedade dos Poetas Mortos, sem dúvida. Por sentimento, por todo o apego emocional que eu tenho, por causa do meu pai, que falava pra eu assistir, que falava que era um bom filme. E eu fui assistir e, pra mim, é brutal. Chorei e ali revi algumas coisas e tal. Muito top. Sim. Outra coisa que eu aqui, acho que foi o Marquinho comentou, não lembro quem foi, se foi de novo, Digão, mas enfim, do Não Sabe o que Não Sabe, né, de que ele começou feliz. Isso me lembra um pouco também do Truman, né, que naquele episódio eu perguntei pro irmão, a gente até respondeu essa zoeira, não falou de verdade, né, que eu já perguntei pro irmão, né, tu preferia ver a vida perfeita do Truman, né, bonita, tudo perfeito, tudo funciona, ou ir pra vida real, né, sofrer, pagar a conta... E aí ele falou brincando, cara, Truman, 100%, me engana, veja minha vida perfeita ali. Né? Que horror! Não, para que ele zoeira. Mas é um pouco também do que eu vi nesse filme. Essa brincadeira que o irmão fez me lembrou um pouco desse filme, de que... Por isso que o Marco falou, na hora eu falei, é isso, porque na hora
que tu comentou que estava feliz, foi uma coisa que eu tinha anotado. Passou da minha anotação aqui, eu esqueci que a gente foi conversando, né? Mas era disso também. Só para não perder, que é de que um pouco do incômodo, às vezes, né? Vem de quando você tem alguma coisa nova, né? Você descobre, né? E não que seja ruim. Às vezes é ruim. Porque a cena que o pessoal falou muito de mídia social, que tu vai vendo que as pessoas estão sempre melhor que você. Mas não é isso, né, que esse filme traz. Ele traz de que a gente pode ser o robô ali, né, só seguindo o que alguém predeterminou, ou a gente pode aprender mais, né. E eu acho que o professor trouxe para os alunos isso de que existe algo a mais. Eles interpretaram de uma forma muito extrema, o que é o normal, e depois que você vai lá para a ponta, você voltou um pouquinho, né, e parece que eles até entenderam aquilo, né, e mudaram um pouco como encaravam a aula, mudou os professores, então ele criou ali uma evolução naquela escola, nos alunos, nos professores, querendo ou não. Ele mostrou que, às vezes, na real, por mais que ele estava sendo disruptivo, ele estava ensinando também o currículo da escola, né, que foi engraçado. Sim. Que no final a gente descobre que, na real, ele até, de certa forma, fingia que revolucionou tudo, mas não, ele estava seguindo um currículo. Ele tá trazendo de uma maneira diferente. Ele subiu na mesa, né, para olhar de uma forma diferente aquele livro e ajudou os alunos a fazer aquilo, de olhar diferente, mas era o mesmo currículo, né, sem saber, às vezes tudo mais interessante. Então, eu acho que a ideia do professor foi mais mostrar, né, e do filme também, que a gente pode, às vezes, se incomodar com coisa que a gente vai aprender, cara. Existe uma outra forma de interpretar isso, existe outra forma de ver. Eu posso ser algo diferente, não só o que o meu pai quer, né? Então, eu acho que... Não acho o melhor Clube da Luta. Eu diria que sim, antes do nosso episódio lá, que aí eu vi Clube da Luta de uma forma diferente. Mas acho que é um filme bem legal de assistir também. Tem uma mensagem interessante, assim, para reflexão igual. Também o Clube da Luta. E também igual o Show de Truman. Foi indicado aí para 4 Oscars. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor roteiro. E só ganhou melhor roteiro original. Também curiosidade. Melhor ator pro Robin Williams. Mas não ganhou não. Ganhou só melhor roteiro. Porra, de todos esses Oscars eu dava todos menos o melhor roteiro. Fogo, engraçado. Não, exatamente. Mas pra época. Esse é um roteiro muito bom. 89, sem dúvida. Não, para a altura, se meteres em contexto, o filme, para a época, está incrível, não é? Principalmente o lugar, não é? Acho que fica um pouco claro que o filme é antigo, né, quando você assiste, mas novamente para a época ele é muito bom mesmo. Não, porque eu tava falando aí da moral do filme, do tipo de olhar além, né? E aí eu tava pensando ainda naquela coisa, pô, que verso que eu teria. E eu tava pensando que eu acho que seria poder questionar mesmo o que tá estabelecido. Não necessariamente que o que está estabelecido é ruim, mas poder se perguntar, né? Se é a única forma de fazer isso aí. Acho que se eu quisesse pensar numa marca, uma coisa que eu gosto de fazer ou que eu quero deixar de marca, seria uma coisa assim. Eu lembrei de uma música do Belchior, que ele fala: amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, acho que o meu verso seria esse. Então eu lembrei de um também, muito bom, Belchior. Meu pai ficaria felizão se ele assistisse isso, porque ele gosta muito de Belchior. Mas eu lembrei de um também que foi muito importante, minha mãe repetiu isso pra mim, e ela me mandou num momento assim crucial, que foi, eu tava quase desistindo de fazer o Enem, né? O Enem mudou minha carreira, porque eu fiz faculdade, ganhei a bolsa e mudei. Eu estudei o Enem para fazer a prova mais de um ano, por conta própria. E quando eu fui fazer o teste final, né, fazer um gabarito, e nem uma prova nacional para conseguir bolsa de todo o Marquinhos. E aí quando eu fui fazer um teste no dia anterior, eu fui mal no teste e, cara, aquilo me quebrou de uma forma que eu queria desistir. E aí eu fiquei pensando se fazia ou não, né? Depois de um ano estudando, minha mãe mandou uma mensagem, acho que pelo Orkut até, não sei nem porque ela mandou por lá, que é uma mensagem que ela já sempre falava que era: fraco é aquele que fraco se imagina, olha o alto é que o alto se destina, se querem vencer em ti não crer, tua derrota desmarca de vez. É gigante, é um poema, mas tem uma parte que é: a força que te impele para frente é a vitória firmada atualmente, algo do tipo. A última vez que eu li isso já deve ter uns 15 anos, assim. Então eu acho que essa é uma das cenas que foi um time perfeito, assim, da minha mãe, que ela não tem noção de como essa frase deu uma guinada, assim, que eu lembro de ler, que ela mandou essa frase, e não sei se vocês já tiveram a sensação de ser invencível. Fala assim, sim. Se você falar assim, cara, eu vou fazer aquilo, eu vou arrebentar, eu tenho certeza que eu vou pegar essa vaga, assim. Então, acho que essa foi muito bom, né? Porque não adianta estudar muito, mas você não tá se sentindo bem e não muda em nada, né? Tu pode estar preparado para alguma coisa, mas se não tá se sentindo bem naquele momento, você pode
cagar tudo, né? Eu acho que foi... Então talvez essa frase aí é uma boa. E só rapidinho, Gabra. Fiquei emocionada. Emocionou a Diana aí. Só rapidinho, quando tu fala do Clube da Luta, eu aqui, vocês falando, eu fiquei pensando, o final, normalmente, do filme me pega muito. E o final desse filme pega muito mais que o Clube da Luta. Quando eles... A cena deles em pé na cadeira, tipo assim, eu vejo agora na internet, né? Fui pesquisar, curiosidade e tal, toda vez eu me arrepio. Então, assim, é uma quebra ali total. Então, toda vez que eu vejo eles em pé de novo na cadeira, eu fico tipo, caraca, que momento foi aquele? E ele sai todo orgulhoso, né, o professor. Então, assim, o final é muito... E acho que por isso também eu nem penso, pra mim, Cidade dos Poetas Mortos é melhor aí que Clube da Luta. Opa! Também fica assim. Vou chorar. Foi bom, foi uma conversa boa, discordámos de parte a parte. Eu ao menos não fiquei sozinho, foi bom. Eu já estou habituado às vezes a ficar sozinho nas discussões, mas foi muito fixe. Eu concordo que o filme é brutal. Só que eu exagerei também, óbvio, não é? Que eu exagero sempre o meu ponto para criar mais liberdade na conversa. Mas o filme é muito fixe. Eu acho que é muito superficial, é um bocado childish, mas tirando isso, para a altura, porra, o filme é incrível. Tipo, tudo no filme é incrível. Eu acho que não é por acaso que uma grande parte daqueles atores viraram atores incríveis. E viraram atores, sim. O grande sucesso deste filme. Sim. Né? Verdade. 3. Sim, verdade. Mas tem aquele Tem 10, que vai só atrás 3. da menininha, ele vira famoso, ele ficou famoso também, ele fez mais coisas, é porque eu não lembro agora. Mas eu lembro dele em outros filmes. Não, ó, o Robbie Williams, Eu tô brincando. Ethan Hawke, Robert St. Leonard, o Gally Hasey faz filme também, Josh Charles faz filme, o Dylan Kuzma, que é o Ruivo, também faz. Então, assim, é que a gente às vezes é injusto, né? Tipo, ator bom não é só ator destaque, isso, top isso aí, 10 que a é gente isso aí, lembra, isso aí, né? boa. Tem muito ator bom. É o injusto de qualquer coisa de celebridades, esportistas, que tu tem aquele número e vários vão ser esquecidos depois, né? Mas na real, tem muito ator bom que não tem fama, não tem Oscar, mas que são bons. Então, não dá pra todo mundo ser estrela, né? Tipo, de Hollywood. Sim. Mas mesmo assim são bons. Sim. Eu acho que a molecada manda muito bem nesse filme. Eu acho que isso é uma das coisas legais, assim. Eu acho que todos os atores são bons, assim, sem exceção. Então, isso levanta a régua também pra mim nesse filme. Sim. Uau. Muito É bom. isso. Eu acho que pra fechar, talvez, só o Marquinho falar, né, da professora que bateu nele. Não, tô brincando. Tô brincando. Vamos acabar com a moral alta com o que o Digão falou, né? Todo mundo na mesa. E galera, obrigado, foi bom. Eu acho legal quando a gente discorda e consegue construir assim, né? Acho que o Clube da Luta foi a mesma coisa. A gente convergiu no final, mas a gente convergiu por acaso porque foi todo mundo dando pontos assim diferentes, né? Então, acho que isso que é legal de rolar uma conversa. Porque se for pra todo mundo concordar, não acho que nem vale a pena fazer um episódio, né? Tipo, não tem uma conversa, acaba em 15 minutos. Né? Mas foi muito bom. Top Pra quem tiver ponto de vista diferente, deixa no comentário aí. Se tiver algum comentário, eu aviso o Rodrigo, Diana e o Marco. Marco, tu falou que ia rever a cena. Depois fala lá pra gente pelos comentários. E a gente descobre. Galera, e até a próxima. Beijinhos. Tamo junto, Até a próxima, malta. Obrigado. Valeu.